Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E sua mãe, Maria Santíssima. Estamos à véspera do início da Quaresma. Amanhã na liturgia, como em todos os anos, quarta-feira de cinzas, nos é proposto o Evangelho de Mateus, que fala sobre a sinceridade da fé. Tudo que fizermos tem que ser com sinceridade, nada para parecer ou com outra intenção, né? Por isso ele vai falar, se vai jejuar, que seja de coração também purificado, para experimentar o que o outro que passa fome sente. Não para todo mundo olhar para você e dizer, olha, é piedoso, ele jejua. Lava seu rosto, perfuma sua cabeça e ninguém fique sabendo. Só Deus que vê o escondido. Se você for fazer as suas orações, não faça como os hipócritas, que fazem bem alto para todo mundo ouvir, né, mas não tem a misericórdia, né, tudo, enfim, a caridade, a oferta, a esmola. Não faça como os hipócritas, os fariseus. O fariseu, inclusive, mandava um menino à frente, quando ele ia dar esmola, para anunciar, o fariseu vai dar esmola. E ele dava uma esmola grande para aparecer. Para Deus não tem valor nenhum, isso é tudo na sinceridade do coração, que sua mão esquerda faz, a direita não fique sabendo, tranca no seu quarto, ore a Deus, Ele vai ouvir a tua oração, ninguém fique sabendo que você está jejuando. E às vésperas da quarta-feira de cinzas, o Evangelho de hoje nos fala que nós devemos ter cuidado, com o fermento dos fariseus e de Herodes, é o da hipocrisia. É isso que ele está dizendo, já está antecipando a liturgia, o Evangelho de amanhã. Tudo seja feito de coração, nunca para aparecer. Mas eu queria chamar a atenção, para a primeira leitura de hoje, a carta de Santiago, né? Tem uma coisa muito interessante que ele fala, que Deus não nos tenta, e Deus também não é tentado. Deus não nos tenta. Agora, começa o trecho de hoje, se nós passarmos pela provação, sem perder a fé, nós seremos bem-aventurados. As coisas que acontecem no mundo, é tudo porque esse mundo é passageiro. E também porque tem gente que não ouve, não acolhe a palavra de Deus, e portanto age no mundo de maneira totalmente equivocada, levando os outros a sofrer. Então, quando nós sofremos pela situação que nós estamos no mundo, e não desesperamos, é porque nós confiamos em Deus, apesar de tudo estar do jeito que está. Quando a gente vê gente sendo assassinada, quando a gente vê corrupção, quando a gente vê injustiça, falta de condições dignas de vida para as pessoas, não é culpa de Deus, Ele não está nos tentando. É um absurdo até pensar que é Deus quem está colocando isso no nosso caminho. Não, é a falta de Deus no coração do ser humano que leva o ser humano a fazer muita coisa errada, e as consequências passam para todas as pessoas. De vez em quando eu lembro, né, que a gente precisa aprender a confiar um pouquinho mais em Deus e entender um ponto da nossa profissão de fé, do nosso credo, né, que diz que nós acreditamos na comunhão dos santos. A comunhão dos santos, não pensem que é só a unidade daqueles que estão no céu, é a comunhão entre todos os seres vivos atualmente, com todos aqueles que já estão na glória de Deus. Essa comunhão só rompe essa comunhão, segundo o próprio Evangelho, não de hoje, mas quando a pessoa ela vai para o inferno. Ninguém pode passar do céu para o inferno, nem do inferno para o céu, naquela parábola do rico e de Lázaro. Agora, nós estamos em comunhão. Tudo o que fizermos de bom, as consequências benéficas passam para todo mundo, inclusive para os maus.
E todas as ações más que nós fazemos passam para todo mundo, inclusive para os bons. Por isso que há tanto, às vezes, sofrimentos que a gente acha que é injusto, mas é porque nós estamos numa unidade, assim como a Santíssima Trindade é uma unidade, Pai, Filho e Espírito Santo, não três deuses, um único Deus. Nós, como humanidade, temos que aprender a ser um, que inclusive é o lema da campanha da fraternidade deste ano, que fala da amizade social, né? Sejamos todos um. Então nós temos que aprender a viver uma unidade. O problema é que nós não vivemos unidade, nós vivemos divisão. Até dentro da Igreja Católica a gente vê um montão de divisão, porque o mundo está dividido e as consequências negativas entram inclusive dentro da igreja. Nós, como cristãos, deveríamos informar, dar forma cristã ao mundo. Mas o que a gente vê é que as pessoas fazendo opção pelo mundo e não por Deus, acaba as consequências passando para todo mundo. Quer ver a opção por Deus e pelo mundo? Contem quantas pessoas tem aqui. Depois vocês contam quantas pessoas tem na Marquês de Sapucaí. Fora aqueles que estão vendo pela televisão. Milhões e milhões, milhões e milhões. Quando a gente não faz a opção correta, a gente alimenta o mal. O bem é a camada de ozônio, vamos dizer assim, que nos protege a todos. Quanto mais bem eu faço, mais essa camada é protegida. Mas quanto mais mal é feito, essa camada ela vai sendo destruída. É o que nós começamos a ouvir já uns 30, 40 anos atrás, falar sobre essa camada de ozônio que estava causando muito câncer de pele, isso, aquilo, mexendo com a natureza. Todas as nossas ações, elas têm consequências não apenas para nós, mas para toda a humanidade. Isso eu preciso aprender. Não existe, o meu pecado não prejudicou ninguém. Claro que prejudica. Se é pecado, as consequências, mesmo que ninguém saiba, mas as consequências é para toda a humanidade. E o bem, também as consequências são para toda a humanidade, mesmo que ninguém veja. Então Deus, Ele não nos tenta. Nós vivemos nesse mundo passageiro, e aqui nós somos muito frágeis. Deus, Ele é sábio. Imagine se Ele nos desse a vida eterna aqui na terra. Nós já fazemos tanta besteira sendo mortais. Imagine o que nós não faríamos se fôssemos eternos. Quanto mais besteira. Essa vida passageira, a gente vai crescendo com dificuldade, vai envelhecendo, né? Vai ficando enfermos, né? Eu que já estou agora já sou oficialmente idoso, eu falei, nunca pensei que fosse tão difícil envelhecer. É difícil, nossa, é difícil. Dói tudo. Você perde um montão de coisas assim, que você já não consegue mais fazer, né? Mas é sabedoria de Deus, porque a gente vai se desapegando das coisas materiais e vai assumindo as coisas eternas, espirituais. O fermento do fariseu, do Herodes, é a hipocrisia, é o egoísmo. E o fermento do cristão é o amor, essa unidade. E a gente, se tem um pouquinho de fé, a gente tem que aprender com as coisas ruins que acontecem na vida, não perder a esperança. Ontem uma senhora de 90 e poucos anos, ela estava choramingando comigo, porque os filhos não vão mais visitá-la, os netos, e ela estava desistindo, porque Deus não ouve a oração dela. Eu falei, claro que Ele ouve a tua oração. O problema é que os teus filhos não estão talvez ouvindo a Deus. A culpa não é de Deus. A culpa é de quem está fazendo as coisas erradas, e a gente tem uma tendência a colocar toda a culpa em Deus. Mas Deus, Ele quer sempre nos ajudar. Eu já falei inúmeras vezes, desde que eu estou aqui há quase um ano, ainda não fez um ano, vai fazer no começo do mês que vem, né? A gente tem que aprender
a confiar em Jesus e se humilhar. Falar para Jesus: eu sozinho não consigo. Nós somos às vezes muito orgulhosos. A gente às vezes orienta as pessoas não fazem as coisas porque é besteira, eu vou fazer diferente. Humilhe-se, fale para Jesus: eu sozinho não consigo, se eu depender de mim mesmo, eu vou acabar indo para o inferno, eu preciso da tua ajuda, me ajuda, Jesus. Isso é se humilhar, e quem se humilha será exaltado, quem se exalta será humilhado. Aprender a ouvir e confiar em Deus. E pedir a única coisa que a gente deve pedir, geralmente a gente pede saúde, saúde, saúde. Se tem saúde, tem tudo. Não. Se você tiver paz, você tem tudo. Se você tiver paz aqui, você pode estar doente, você não desespera. Então o mais importante é a paz. Depois vocês prestem atenção, depois do Pai Nosso, quantas vezes a gente fala paz, 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 paz e paz. E só não falamos mais um paz porque, por causa da Covid, nós suspendemos o abraço da paz, um gesto de paz. Mas quantas vezes, porque Jesus, Ele quer nos conceder isso. Quando Ele ressuscita e aparece aos apóstolos, no cenáculo, o que Ele deseja? A paz. A minha paz, não qualquer paz. A minha paz. Se você tem paz, você passa por tudo. Aqueles primeiros cristãos, e ao longo dos séculos, tantos outros mártires, eles morreram em paz, porque eles tinham paz aqui. Podiam ser assassinados, trucidados por feras, queimados, podiam ser maltratados das mais variadas maneiras, torturados, mas eles tinham uma coisa que se chama paz. Isso que atraía mais gente para o cristianismo. Quando você mata uma pessoa, o testemunho que ela dá faz com que surjam novos cristãos. Dizia-se naquela época, o sangue dos mártires é semente de cristão. Quanto mais se derrama sangue, mais cristãos surgem, pelo testemunho que era dado, porque eles tinham uma coisa que se chama paz. Mas nós temos que aprender. Nós temos que aprender com a dor, com a perda, com as dificuldades, com a enfermidade. Quando a gente perde alguém que a gente ama, nós acreditamos que vá para o céu, mas às vezes o desespero que a gente experimenta lá no velório das pessoas, como se aquela vida tivesse acabado para sempre. Não, eu aprendo. Eu não fui visitar o meu pai, que ele estava doente, e agora ele morreu. Não adianta você ficar desesperado, gritar, se jogar sobre o caixão. Agora você aprende a amar os que estão na terra, porque você não soube amá-lo enquanto ele estava contigo. Então a gente vai aprendendo com as dificuldades. Já faz um bom tempo que eu não falo, mas eu tenho um compromisso com Deus, de sempre que eu estiver diante de uma nova assembleia, e aqui eu conheço muitos, mas não vejo todos, não conheço todos, não vejo sempre. Eu tenho um compromisso com Deus de dar o testemunho da minha vida há cerca de 3 anos atrás, quando eu fui vitimado pela Covid. Foram momentos muito difíceis na minha vida. Vai se aproximar no finalzinho de março. Eu lembro que eu fiquei mais de uma semana passando mal em casa. O médico falou: não vá para o hospital, só vá para o hospital se você não aguentar mais, vai tomando esses remédios. E não melhorei nada. No dia de domingo de Ramos à noite, eu fui internado, e na quinta para sexta-feira santa, depois que a gente celebra a instituição da Eucaristia, o lava-pés, o serviço, e que a gente vai ser introduzido no mistério da Paixão do Senhor, na sexta-feira santa, de quinta para sexta-feira à noite, por volta da meia-noite, eu fui entubado. Quando eu acordei, eu achei que era sexta-feira santa, mas eu estava muito mal. Só que eu não sabia, tinha se passado 40 dias, uma quaresma. E depois eu soube tudo o que aconteceu comigo, eu não tinha noção das coisas. Eu acordei amarrado, sem força nenhuma.
Eu estava amarrado porque quando eu comecei a sair do coma, eu arranquei o tubo. Isso que é uma coisa muito comum para quem está entubado e começa a sair do coma. E eu rasguei tudo por dentro, tive que tomar sangue. Eu lembro de uma senhora que era uma fisioterapeuta, depois ela se identificou quando eu lembrei esse fato. Ela falou: fui eu que gritei, ele está arrancando o tubo. Aí me amarraram. E eu falei: mas eu sou paciente, eu não sou bandido, por que estão me prendendo? É para me proteger de mim mesmo. Eu lembro que eu tentei, já que eu não conseguia soltar a minha mão, consegui soltar essa, não consegui soltar essa. Eu falei: eu vou me jogar na cama. E eu comecei a colocar as pernas para fora só um pouquinho. E aí, ele está fugindo, está saindo da cama. Me amarraram os pés também. E foi um período muito difícil, de muita dor, delírios. Eu sofri como nunca sofri na minha vida. Eu até cheguei a falar algumas vezes, depois que eu consegui recuperar a fala, por causa da traqueostomia, né, que eu perdi a fala. Foi a pior sexta-feira santa da minha vida, mas não era sexta-feira santa. Já tinha se passado lá mais de um mês e meio, quando eu consegui depois falar. E eu sofri todos os tipos de dores que você possa imaginar, espirituais, morais, corporais, tudo que a gente possa imaginar. Eu acho que nem quando eu era bebê eu chorei tanto quanto eu chorei nesse período que eu fiquei internado no CTI. Foram 2 meses no CTI, para depois mais 2 meses no quarto, mais 2 meses na catedral, até poder voltar para casa. Até hoje eu carrego muitas sequelas, limitações. Eu não sento aqui por causa da solenidade. É solene, o padre é solene. Ele fala sentado. É porque se eu ficar muito tempo em pé, é capaz de eu cair, minha perna queima, dói demais, né? Então a gente aproveita e vai descansando um pouquinho a perna enquanto a gente vai falando. Mas olha, eu nunca sofri tanto na vida. E tive ainda um abscesso, porque o médico, na hora que ele fez uma cirurgia na escara, na minha nádega esquerda, que eu achava que era uma feridinha desse tamanho, depois eu descobri que era uma ferida deste tamanho. E na hora de costurar, ele esqueceu um pedacinho de linha dentro. E eu tive um abscesso. Eu não sei se alguém aqui já teve cálculo renal. A dor do cálculo renal é pior. Eu já tive. Não sei se alguém aqui já teve dor de dente, infiltração, né, no dente. É pior. Eu não sei se alguém já teve aquela unha encravada que você não pode passar nem o lençol. Eu já tive. É pior. Uma dor que eu cheguei a pedir a Deus a morte várias vezes, porque eu não conseguia sentar. Isso já tinha saído do hospital. E cada vez pior. Eu não conseguia sentar. Eu tentava sentar só na metade da cadeira, eu não conseguia. Para caminhar era uma dificuldade, aquela dor atroz, até que, graças a Deus, um dia no banho, caiu o curativo. Quando caiu o curativo, mesmo assim eu ainda tinha muita fragilidade, dificuldade para me mexer sozinho. E aí uma acompanhante que estava comigo, ela foi refazer o curativo, esperando a enfermeira home care no final da tarde para fazer. E ela aproveitou que estava ali sem curativo, e eu pedi para ela olhar. Ela falou: realmente aqui tem alguma coisa. Tinha uma parte, eu não conseguia passar a mão. Quando passava a mão, quando conseguia, era no curativo. Aí quando estava sem o curativo, ela: tem alguma coisa aqui, tinha uma coisinha inchada. Aí depois a enfermeira, quando apareceu, tal, ela passou uma gaze com soro, saiu um pedaço do pele e o fio, e depois começou isso durante 3 dias, apertando, saindo secreção. Depois eu tomei antibiótico, e aquela dor, graças a Deus, embora ainda tenha, mas não é aquela dor. Mas foi uma experiência muito difícil. E eu fiquei me perguntando, porque quando eu acordei inclusive sem fé. Falei: Deus não existe, Nossa Senhora não existe. O jeito que eu estou, eu não conseguia rezar nem uma Ave Maria. Eu tentava rezar,
Meu Deus, eu creio, adoro, espero, amo. Aquela oração do anjo de Portugal, sumia tudo. Eu não conseguia fazer nada sozinho, não conseguia comer, não conseguia levantar o lençol, não conseguia me virar sozinho, né? Foi um período muito difícil. Eu fiz enquanto estava em coma, isso a gente deixa para um outro momento. Eu tive uma experiência de inferno, não aquele inferno que as crianças de Fátima viram, Padre Pio, Santa Teresa d'Ávila. O inferno era solidão total, ausência de Deus e de qualquer pessoa. E eu sendo torturado durante 40 dias por imagens alucinantes, que depois eu fui entendendo o que significavam. Até hoje eu estou ainda aprendendo, e que me ensinou que o mundo está sem Deus. E quando a gente está sem Deus, a gente vai pelo mundo. E se você vai pelo mundo, você vai pensar em primeiro lugar em quem? Em você. Você vai ser egoísta, você não vai ser irmão, você vai dividir. Então você se afasta de Deus e dos outros. Se essa é a sua opção de vida, no momento em que você morre, o inferno é isso. É a ausência de Deus, a ausência de irmãos, a tua vida te torturando, e é um pesadelo do qual você não acorda, porque eu lembro de gritar dentro de mim, não para fora. Acorda, acorda, a gente não acorda. Foram 40 dias. Imagine passar a eternidade nessa situação. Mexeu tanto comigo, que depois que eu voltei para casa, 6 meses depois, lá na casa paroquial em Nilópolis, tinha uma capelinha do Santíssimo. Eu ia lá toda noite rezar. Quem disse que eu conseguia rezar? Eu só olhava para Jesus e falava: Jesus, pelo amor de Deus, não me deixa ir para o inferno. Não deixe ninguém ir para o inferno. Porque eu descobri o que é, que dor, que angústia, e da qual você não consegue mais sair. E eu fui passando um montão de experiências. Foi a pior experiência que eu já tive na minha vida. E olha que eu já tive coisas difíceis, perdas muito significativas, difíceis, que me doeram muito o coração, a começar pela minha mãe, quando eu tinha 10 anos, mas nada se comparou a esse período. Mas hoje eu olho para trás e eu vejo o quanto eu aprendi, como eu aprendi. E hoje eu falo para Deus: muito obrigado por ter permitido que eu passasse pela Covid e sobrevivesse, porque eu aprendi muito. Ainda tem muita coisa para mudar, mas eu acho que eu acordei um pouquinho melhor, um pouquinho mais misericordioso. Mas eu peço para Ele: mas pelo amor de Deus, nunca mais, chega, já foi o suficiente. E eu acho que Ele me deixa essa sequela nas pernas e nos pés, na respiração, no cansaço. Embora o coração seja bom, o pulmão está bom, tudo está bom, mas eu fico com essa sequela. Eu sinto que é como aquela palavra de Paulo que ele fala: eu carrego no corpo um espinho da paixão do Senhor. É para eu não esquecer aquilo que eu passei, porque a gente, quando está bem, a gente esquece tudo aquilo que a gente passou. É para não esquecer. Mas eu aprendi com a dor e o sofrimento. Isso é próprio do cristão. É isso que o Tiago está falando para a gente hoje. Não é Deus quem está nos provando. Deus não me mandou uma Covid. Eu vou fazer aquele padre lá ter Covid, para ele ver o que é bom para tosse. Não. Aconteceu, a Covid está no mundo, e atingiu o mundo inteiro, porque o mundo inteiro está no mesmo ritmo. Nós tivemos que fazer uma experiência de parada, como ninguém nunca imaginou que o mundo pudesse parar. Aquele lockdown, uma coisa terrível. Quanta gente do nosso convívio morreu. E gente saudável, gente jovem, sem comorbidade. Morrer, entrava no hospital 1 dia depois, 5 dias depois, 4 dias depois, morriam.
né? Como nós passamos por tudo isso. Em algum momento, com certeza, eu baixei a guarda. Por isso que eu fui contaminado. Eu tenho as minhas comorbidades pela própria idade, mas Deus me concedeu uma graça, e foi graça mesmo, porque depois só eu soube quantas pessoas rezaram por mim, e foram milhares. Uma coisa impressionante. Conforme, até hoje, quase 3 anos depois, eu vou em alguns locais que eu não vou há muito tempo, ou que eu não costumo frequentar, vou celebrar em alguma comunidade, e eu encontro pessoas que falam para mim: padre, eu rezei muito por você. Padre, o senhor é um milagre. E eu fui percebendo que Deus utilizou de uma coisa muito ruim para ensinar alguma coisa boa, principalmente para nossa, não para minha, para nossa salvação. Deus tem essa capacidade de tirar uma coisa muito boa de uma coisa muito ruim. Maior exemplo disso está aqui atrás da gente, ó, atrás de mim. A cruz, a morte maldita de Cristo, se transformou em vida para todos. Nós precisamos acolher o sacrifício que Ele fez por cada um de nós. Isso é bom a gente lembrar de vez em quando. Eu lembro também de vez em quando permite. Jesus morreu por todos, mas Ele morreu por mim também. A minha vida que eu levo está fazendo valer o sacrifício que Jesus fez. Ele deu a vida não apenas por todos, mas por mim. O modo como eu levo a minha vida está fazendo valer o sacrifício que Jesus fez por mim. Olha para o mundo aí fora. A maioria é totalmente alheia a tudo. Não faz o mal, mas também não faz o bem. E onde há omissão, o mal avança. Mas quantas pessoas estão fazendo o mal? Das mais variadas maneiras. Roubando, matando, estuprando, traficando, todo tipo de violência, de egoísmo. Essas pessoas não estão fazendo valer o sacrifício que Jesus fez por si. Eu tenho que assumir a minha salvação, não apenas a minha, de todos, mas eu tenho que assumir a minha. E eu tenho que levar a vida de tal maneira que faça valer aquele sacrifício que Jesus fez por mim também. E aí eu vou descobrindo que quando eu penso em me salvar sozinho, eu me perco. Mas quando eu busco salvar o outro, se eu o salvar, eu me salvo também. Então a gente vai aprendendo um monte de coisas, como que funciona a dinâmica do reino de Deus. E aí eu começo a olhar para a minha vida e falo: não, eu estou procurando viver de maneira valer o sacrifício, a morte de Jesus por mim. Mas aí o mundo aí fora ignora. Eu lembro uma vez uma catequista me falou, eu estava falando sobre a morte de Jesus para os catequizandos pequenos da primeira Eucaristia, próximo à Semana Santa, e falei do sacrifício, a morte de Jesus na cruz para nos salvar, e a tentação: se você é filho de Deus, desce da cruz, salva a tua vida. Com 9 anos, ele falou assim: cara idiota, o cara é Jesus, o idiota também é Jesus. Eu não, eu descia da cruz e salvava a minha vida. Não dá nem para imaginar o que seria de nós se ele tivesse caído nesta tentação que ele recebeu. A última tentação de Cristo é: salva a tua vida, mas ele ensinou: quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, quem doar a sua vida vai ganhá-la. E ele foi a maior testemunha. Ele transformou a dor, a sua paixão, morte, em vida.
Deus tem essa capacidade. E essa carta de Tiago me fez, quando eu estava me preparando para esta missa, me fez refletir sobre essa experiência terrível, a mais difícil que eu já passei em toda a minha vida, e que não quero repetir, que foi mais do que suficiente, passar mais de 60 anos sem ser internado num hospital, nunca passei por uma cirurgia, e de repente, em 6 meses, eu fiquei internado, passei por diversas cirurgias, e até hoje trago as consequências. Já é mais do que suficiente. Pode me deixar com a dor, para não esquecer, mas eu agradeço, como eu aprendi. Infelizmente a gente vê que no mundo as pessoas não estão muito interessadas na experiência com Deus, a experiência consigo. Essa experiência da enfermidade, do coma, do inferno, me conquistou inimigos mesmo, pessoas que se tornaram inimigas porque não gostaram do que ouviram. Elas só querem ouvir falar em ressurreição, só que vivem fugindo, é inimigo da cruz, fugindo da cruz. Ninguém quer sofrer, mas o sofrimento deve nos abrir sempre para o outro. Tudo deve nos abrir para o outro. Amanhã nós vamos ver as 3 armas que Deus nos apresenta, Jesus nos apresenta através de Mateus, para enfrentarmos essa quaresma: o jejum, a oração e a esmola, a caridade. Jejum não é dieta. Dieta você faz para emagrecer. Jejum não é economia de comida. O que você não comer, você tem que doar para... Se você sentiu fome, você pode abrir sua geladeira e comer tudo. E aqueles que não têm o que comer? Então você tem que se unir a essa sua experiência. Una-se a quem tem fome. Acompanhe de oração. O seu jejum seja acompanhado de oração. Se for acompanhado de oração, você sabendo, percebendo, eu tenho o meu armário cheio de comida, e estou fazendo o jejum, e estou com fome. E aquelas pessoas que não têm o que comer? E aí você transforma o jejum acompanhado de oração em caridade, em esmola. E aí você vai crescendo. Nós temos que transformar as coisas ruins em coisas boas. Essas provações da vida que o Tiago fala, não é castigo de Deus, mas eu uso tudo aquilo que me faz sofrer para me abrir para o outro. Eu lembro, alguns anos atrás, mais de 20 anos, eu ainda era seminarista lá na catedral, mais de 21 anos, e eu presidi a palavra num sábado às 18 horas, na cripta da catedral, e foram lá 5 mães que moravam do outro lado na área chamada Nobre de Nova Iguaçu, cujos filhos, 1 ano antes, tinham morrido, os 5 filhos, um de cada uma, jovens ainda, 18, 19 anos, tinham morrido num acidente lá na estrada de Madureira, e eram jovens, tudo de famílias boas, tal. E eu lembro que eu vi aquelas mães, 1 ano depois ainda, carregando aquela cruz, aquela dor. Depois que terminou a celebração, eu fui me dirigir a elas, eu falei: vocês ainda amam seus filhos? A pergunta parece que as chocou. É claro que sim. Enquanto elas estiverem vivas, vão amar e sentir a dor da perda dos filhos. Aí eu disse para elas: olha, seus filhos estão com Deus e não precisam mais do seu amor. Mas quantos jovens estão aí no mundo, órfãos ou órfãos de pais vivos, precisando de um amor de mãe?
Não deixe que a morte dos filhos de vocês seja simplesmente uma tragédia. Transforme em algo positivo. Sugestão: vão ajudar uma instituição com crianças, pode ser um orfanato. Na época eu ainda não conhecia a casa do menor, né? Mas ajude, e faça, cada vez que vocês forem ajudar, fala: Senhor, este gesto de caridade que eu estou fazendo é pelos meus filhos. Ou seja, transformou uma dor numa coisa boa para o outro. É assim que é a vida. É assim que a gente passa pela provação. E é assim que, nos mantendo fiéis a Jesus Cristo, num casamento, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, passando pelas provações, sem perder a fé, o foco, ou até focando melhor, agora na caridade, nós um dia alcançaremos a vida eterna. Vamos fechar os nossos olhos um pouquinho. Vocês ficaram esses dias aqui em retiro, com certeza fizeram uma revisão da vida, da fé, do estar no mundo, da influência, da tua influência no mundo e da influência do mundo na tua vida. Aquilo que foi mal, que foi ruim, te tornou uma pessoa melhor? As dificuldades te afastam ou te aproximam de Deus e dos irmãos? Nunca nos fechemos em nós. Que a nossa dor nos abra para a dor do outro. E assim, deixando de ser egoísta, nós vamos amar e vamos destruir o fermento dos hipócritas, dos fariseus, que ainda se perpetua sobre a face da terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe Maria Santíssima. Esse momento da apresentação dos dons, do pão, do vinho, é o momento que nós nos apresentamos ao Senhor. O que nós conseguimos perceber, que precisamos nos desapegar, ou multiplicar em nós, oferte para Jesus agora, junto com o pão e o vinho, para que você possa ser cada vez mais transformado num verdadeiro cristão, imagem de Jesus para toda a humanidade.